Fala galera dos 8 bits, meu nome é Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na 10ª sessão do workshop, a gente implementou o suporte ao joystick e o progresso de dificuldade do nosso jogo. Liga lá o MSX que depois da vinheta eu te mostro como foi. Fala galera dos 8 bits. Na sessão 10 do workshop, a gente implementou o suporte aos joysticks, a progressão de dificuldade e uma rotina para montar caracteres diferenciados para o nosso jogo. Se você pretende acompanhar o workshop, vale a pena dar uma olhada nos vídeos das sessões anteriores. Desce aqui na descrição que você vai encontrar links para todas elas. Vale lembrar que o workshop ele é 100% gratuito, mas se você quiser reconhecer o trabalho sendo feito e colaborar, eu vou deixar aqui 3 links que vocês podem usar para contribuir. Por fim, outra forma de ajudar é descendo aqui, dá um joinha no vídeo e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo. Vamos lá ver como foi a sessão 10? Bom pessoal, eu tinha gravado a sessão 10 do workshop, né? A gente fez a sessão 10 do workshop com live aí, com participantes e tudo, mas eu perdi a gravação. Então eu estou refazendo agora a apresentação que eu fiz. É a mesma apresentação, mas dessa vez não tem audiência, né? E eu vou substituir aquela gravação por essa aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Na sessão 10 a gente vai falar sobre suporte a joystick, sobre addons de dificuldade, que são os níveis, e uma fonte diferenciada para o nosso jogo, né? A fonte de caracteres diferenciada para o nosso jogo. Tá bom? Então vamos em frente. Antes de começar, quero só lembrar do jabazinho aqui. Todo o workshop ele é gratuito, né? Mas preparar todas as sessões dá um certo trabalho. Então, se você quiser reconhecer esse trabalho, se você quiser apoiar o projeto, você pode colaborar via PayPal, via Pix ou via Buy Me a Coffee. Eu acho que para os brazucas é mais fácil PayPal e Pix, né? Então, se vocês quiserem colaborar, a colaboração é espontânea. Tá aqui as formas, tá? Então, danilo@angelo.eng.br. Valeu. Então, vamos lá agora, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é consertar a espera para a liberação das teclas. A implementação que a gente fez numa sessão anterior estava usando as rotinas de tratamento de teclado. E as rotinas de tratamento de teclado, ela obedece aquele rate de repetição de teclas, e entre a primeira ocorrência da tecla, o primeiro sinal da tecla, e os próximos tem um período de espera maior, que é para quando você tecla uma tecla, você ter tempo de tirar o dedo antes de começar a repetir, né? Senão você vai digitar lá print, você aperta o P, ele consegue reconhecer várias vezes a tecla P antes que você tenha tempo de retirar o dedo do teclado, né? Então, não é apropriado usar as rotinas de teclado para um evento muito rápido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as rotinas de joystick e de trigger de joystick para pegar esses eventos. E aí o que acontece? Esses caras eles são contínuos, tem repetição, mas não é aquela repetição de encher buffer de teclado. Ele simplesmente, na hora que você faz o acesso à rotina de joystick, ele verifica qual é o estado dos botões do joystick, dos botões de trigger, né, e retorna isso para você. Então ele vai funcionar melhor no nosso caso, tá bom? Então, qual que é o desafio aqui? A primeira coisa é que a gente vai substituir lá na nossa função title, a gente vai substituir a leitura do teclado pela leitura de joystick e do trigger. Por enquanto a gente vai fazer do joystick 0 e do trigger 0, que são as setas do teclado e a barra de espaço, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá na nossa função title, e ao invés de estar usando aqui, olha, o InKey e o input char, o que a gente quer fazer agora é usar joystick read e trigger read, tá? Então eu vou copiar esse código para lá. Copiar o código para lá. E vou apagar esse cara aqui.
Vamos fazer a mesma coisa na tela de Game Over, que é quando termina o jogo e ele fica esperando para voltar para a tela de início do jogo. Tá? Então vamos vir aqui no Game Over, que está lá embaixo no nosso código. E aqui, ó, aqui estão as linhas, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Vamos compilar agora para ver o que acontece a partir de agora. Compilou com sucesso. Vamos abrir o OpenMSX. Voltou. Aí temos o jogo, né? Se a gente vem aqui agora e espera ele... Ó, eu estou apertando a barra de espaço. Tá? E ele não pula dessa tela. Vou soltar a barra de espaço. Agora ele vai começar qualquer evento. A partir de agora é para ele mudar de tela. Mudou de tela. Tá? A mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa vai acontecer agora se a gente está jogando, por exemplo. Eu estou apertando aqui para cima agora. E fiquei apertando a tecla. Ó, ele vai entrar em Game Over. E ele não vai fazer nada. Porque ele está sentindo a tecla apertada. Ele não vai deixar o evento prosseguir, o programa prosseguir, enquanto o evento da tecla para cima não deixar de existir. Deixou de existir, agora eu vou apertar de novo, de fato ele muda a tela. A mesma coisa aqui, ó. Ele está esperando o evento de tecla de comando para cima parar de existir, vou soltar, apertei de novo, ele entra no jogo. Tá? Então, dessa forma, a gente soluciona um erro que a gente tinha acumulado das sessões anteriores, tá bom? Beleza, agora vamos entrar no que é assunto realmente dessa sessão, que é fazer o suporte aos joysticks em si. A gente já está usando o stick, mas o stick 0, são as teclas do teclado, né? As setas do teclado, e agora a gente vai querer usar os joysticks. Como que são aqui, como que é o funcionamento que a gente espera para o nosso jogo a respeito do uso de joysticks? A gente não vai colocar uma opção de seleção de se a pessoa quer usar teclado, joystick 1 ou joystick 2. Tá? Todos funcionarão durante o jogo, de forma priorizada. Qual que é a priorizada? As setas do teclado terão prioridade sobre a porta de joystick 1, e essas duas terão prioridade sobre a porta de joystick 2. Tá? Os botões de joystick e as barras de espaço terão funcionalidades idênticas sem diferença de prioridades, ou seja, apertando o trigger 1 ou o trigger 2, tanto do joystick 1 quanto do joystick 2, ou apertando a barra de espaço, funciona. Na verdade, o jogo em si não espera esse comando. Esse comando ele serve mais para você passar da tela de Game Over para a tela de título e da tela de título para o jogo em si. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer criar uma função chamada AllJoysticks, sem parâmetros, que retorna os comandos conforme a estratégia que a gente estabeleceu aqui. Vamos montar essa função no nosso programa aqui. Eu vou colocar lá em cima, antes do title. E o que a gente vai fazer? A AllJoysticks ela tem que retornar um código de 0 a 8, certo? Porque 0 é se não apertou nada, e aí 1 é para cima, 2 é para cima e para a direita, 3 é para a direita, 4 é para baixo e para a direita, 5 é para baixo, 6 é para baixo e para a esquerda, 7 é para a esquerda, 8 é para a esquerda e para cima. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Qual é o tipo de dados que permite que a gente retorne um valor de 0 a 8? Tá? É char ou unsigned char, tanto faz. Tá? Então a gente vai fazer char all joysticks. Não vai receber parâmetro, porque ele vai checar todos os joysticks, não precisa de parâmetro nenhum. Né? E o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. A gente vai criar uma variável de resultado. Eu poderia ter criado essa variável lá em cima para ser uma variável global, de forma que a variável não fica no stack. Mas como o nosso programa não precisa de tanta performance assim, eu não vou me preocupar e vou colocar a variável no stack mesmo. Como eu falei já em sessões anteriores, uma variável no stack é um pouquinho mais lenta do que uma variável global, mas a gente vai usar ela dessa forma mesmo. Tá?
Então a gente vai criar a variável e vai falar assim, olha, if result igual a joystick read 0. Notem que esse igual aqui é atribuição, ele não é comparação. Tá? Então ele vai fazer a atribuição de joystick 0 para result dentro do if mesmo e vai retornar esse valor para o if usar. Se ela for 0, o C vai considerar false. Tá? Se ela for diferente de 0, o C vai considerar essa condição como true e vai executar o que a gente colocar aqui na frente. E aqui na frente eu simplesmente coloco return result. Tá? Então, se o result for igual a 0, ele não vai fazer nada, ele vai pular esse return result. Se o 1 for diferente de 0, se você apertar, sei lá, para a direita, por exemplo, o result vai estar com 3, e aí ele vai retornar o 3, que é o que a gente quer. E notem que é o 3 das setas do teclado, porque aqui está com 0. Tá? E aí se ele retornar result, a função all joysticks termina aqui. Se ele não retornar, ela vai continuar. Aí eu vou fazer a mesma coisa. If result for igual a joystick read 1, ele já vai estar teclando, já vai estar usando a primeira porta do joystick. E aí aqui é a mesma coisa. Retorna result. Ou seja, o teclado está com prioridade sobre joysticks, depois o joystick 1, que é tentado acessar, e se os dois tiverem 0, ele vai para a última linha, que aí a gente faz simplesmente um return joystick read da porta 2 do joystick. Ou seja, ele só vai retornar 0 se as três portas, se as três entradas, né, forem 0, ou seja, se o jogador não estiver apertando tecla nenhuma. Tá? Se o jogador apertou alguma tecla, alguma seta, vai parar na primeira linha. Se o jogador apertou, deu um comando no joystick 1, para aqui. E se não, ele retorna o valor do joystick read 2, que é a segunda porta do joystick. Todas as três portas, então, devem funcionar. Vamos compilar para ver se não tem erro nenhum de... Beleza, passou, não tem erro de sintaxe ali, né? Então, está aqui o nosso resultado do nosso desafio. Agora, o nosso outro desafio é fazer uma coisa similar, só que para os triggers, né? Ao invés de a gente verificar comandos de direção agora, a gente vai testar os triggers e vai implementar uma função chamada allTriggers. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. A nossa allTriggers poderia ser um boolean, né? Mas eu vou implementar com o char aqui. allTriggers. Também não recebe parâmetro, porque ele vai testar todos, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Não precisa testar nada. Return trigger read 0, que é a barra de espaço, ou trigger read 1, que é o primeiro botão da porta de joystick 1, ou trigger read 2, que é o segundo botão da porta de joystick 1, ou trigger read 3, que é a primeira porta o primeiro botão da porta de joystick 2, ou trigger read 4, que é o segundo botão da porta de joystick 2. Ou seja, qualquer trigger que seja apertado vai fazer essa função retornar a flag de trigger de comando dado. Tá? Seja lá quais dos 5 triggers tenha sido utilizado pelo jogador. Tá ok? Então agora o que a gente precisa fazer? Precisa usar esses comandos no nosso programa. Tá? Então se a gente vier aqui no nosso roteiro, vai estar aqui a solução que a gente acabou de colocar. E agora o que a gente precisa fazer é substituir o joystick read por all joysticks na hora que a gente atribui a variável joy durante a execução do jogo. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui na variável
Joy, ao invés de usar Joystick Read Cursor Keys, aqui a gente vai falar All Joysticks. E aí ele vai pegar o comando de qualquer joystick naquela prioridade que a gente estabeleceu. Agora a gente já compila e testa, tá? Depois falta mudar uma coisinha, mas vamos compilar o nosso programa e testar. Compilação passou. Vamos executar aqui para ver o que está acontecendo agora. Bom, o teclado funciona. Tá? Estou usando aqui as setas do teclado. Ele está pegando tudo de joystick 0, certo? Está pegando joystick 0, que são as setas do teclado. Agora, como é que a gente faz para testar os joysticks em si no emulador? O OpenMSX ele tem a possibilidade de você associar os seus joysticks com os joysticks do MSX. Tem até a possibilidade de você mapear as teclas para comandos de joystick. Você pode, inclusive, como o OpenMSX ele é todo integrado com um engine de scripts TCL, você pode criar até scripts TCL com automação dos seus testes, dando comando gerando os comandos de joystick no script. Mas para você testar da forma mais simples possível, o que eu recomendo é que você use o WebMSX. Por quê? Porque ele é extremamente simples para você configurar joysticks ali e mapear os joysticks no teclado. Você simplesmente vem aqui em Help and Settings, vem nessa aba de Ports, nessa linha de Toggle Joy Keys Mode, você seleciona Dual. Tá? Ou você pode selecionar Single na porta A, Single na porta B, a gente vai precisar de Dual agora. E aí você vai ver que ele já vai automaticamente mapear as suas teclas Home, End, Del e Page Down para o direcional do joystick 1, vai mapear T, G, F e H para o direcional do joystick 2 e vai mapear o Left Shift e o Left Control para os triggers do joystick 1 e as teclas A e Z para os triggers do joystick 2. Tá? Então vamos carregar a nossa ROM aqui para verificar o que acontece com o nosso programa. O programa entrou, tá? Então vamos lá. Comecei o jogo. Se eu aperto as teclas, ele está usando o joystick 0, tá? O stick 0, que é realmente o teclado do MSX, certo? Agora, se eu venho aqui e jogo com Home, Del, End e Page Down, ele está emulando aqui o joystick 1, tá? A porta 1 de joystick, certo? E aí o que a gente pode fazer também é usar as teclas T, G, F e H, que ele vai estar usando o joystick 2, a porta de joystick 2, certo? Então, nosso suporte para joystick está implementado, né? Ele já consegue entender todos os joysticks. Tá? Então, sempre que você quiser fazer um teste de joystick e não for um teste extremamente complexo, eu recomendo que você use o WebMSX pela facilidade que ele te dá em configurar e já mapear o joystick emulado no seu teclado, tá bom? Testamos já o All Joysticks, já descobrimos como testar, o jeito mais fácil é o WebMSX, tá? Vamos agora alterar os testes de entrada do jogador nas funções Title e Game Over, que eram os triggers, para aceitar os comandos da tecla de espaço ou gatilho dos joysticks para trocar de tela. É algo bem similar com o que a gente já fez. Ao invés de testar aqui joystick read e trigger read, ao invés de testar joystick read 0 e trigger read 0, vamos colocar as nossas funções all joysticks. Se eu apertei alguma coisa em algum joystick ou apertei alguma coisa nos triggers, ele espera até você apertar. E depois
a mesma coisa. Depois que você soltou, enquanto você não apertar, ele espera até a tecla ser pressionada. Tá? Então, enquanto tiver alguma coisa, espera soltar. Aí você testa se tem alguma coisa. Enquanto não tiver nada, você espera a tecla ser pressionada. Então a gente vai fazer isso aqui no title e vai fazer isso no game over também. Certo? Vamos compilar. Bem, funcionou a compilação. Vou entrar no nosso amigo OpenWebMSX de novo. Vou configurar, podia ter deixado, né? Como eu fechei ele, vou ter que configurar de novo aqui. Configurei aqui as portas do joystick, vamos carregar a nossa ROM. Então, barra de espaço funciona, os direcionais continuam funcionando, tá? Joystick 1 e joystick 2. Continua funcionando. Tá? E agora vamos deixar ele morrer para testar os triggers. Barra de espaço a gente já viu que funciona. O A como trigger funciona. O Z como trigger está funcionando. Vamos deixar ele morrer de novo. Para testar o left shift e left control. Left shift funciona. Left control funciona. Tudo funcionando como a gente queria. Os 5 triggers estão funcionando e todos os joysticks estão funcionando. Tá bom? Então, a gente, com isso, fecha essa parte de joysticks. Tá ok? Vamos agora trabalhar a questão da dificuldade. O que a gente quer fazer? A gente quer... O que a gente quer fazer é o seguinte. Por dificuldade, a gente vai aumentar a velocidade da cobrinha. É claro que a cobrinha aumentando o seu tamanho também aumenta a dificuldade, mas conforme o tempo passa, a gente quer que a velocidade da cobrinha também cresça. Tá? E cada vez que a gente aumentar a velocidade da cobrinha, a gente vai falar que ela passou de nível. Aqui a gente chama que ela está num outro Eden. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, as regras que eu determinei é que a cada 100 movimentações da cobra, cada vez que ela pular 100 vezes de posição, a cobra transiciona para o próximo Eden. Ou seja, aumenta o nível, aumenta a velocidade. A cada progressão de Eden, a espera para o próximo passo da cobrinha diminui em 1 frame. Ou seja, a gente aumenta a velocidade de movimentação da cobra. Como a gente quer aumentar 1 frame, o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar um diff a menos, uma contagem do diff a menos. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável para contar os frames que a gente tem que esperar. Tá? Então, a gente vai criar uma variável unsigned char, porque hoje a gente está esperando 15 frames, certo? A velocidade inicial da cobra é uma espera de 15 frames. Então, de 0 a 15, certamente um unsigned char dá conta. Né? Então, a gente vai criar uma variável chamada waitFrames. Tá? A gente vai inicializar essa variável a cada jogo. Né? Cada vez que você entra no jogo, a gente vai inicializar essa variável. Então, aqui a gente coloca um waitFrames. waitFrames. Por que ele não apareceu aqui? Unsigned char, waitFrames. De novo, vamos lá. Você reconhece, beleza. O waitFrames a gente inicializa com 15 cada vez que começa o jogo. Né? E aí, ao invés de testar aqui com um número hard-coded, se o diff chegou em 15, a gente vai substituir isso aqui por waitFrames. Agora, a gente está
com tudo na mão para conseguir diminuir essa espera aqui quando a gente olha no BIOSDIFF, tá? A gente, além de saber que a gente precisa esperar um frame a menos para se movimentar, a gente também precisa controlar aqueles 100 movimentos da cobrinha antes de diminuir quantos frames a gente quer esperar, certo? Então, vamos criar uma outra variável aqui, também pode ser unsigned char, que vai ser wait moves. Tá ok? E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é, a gente vai, aqui também vai inicializar ela, wait moves igual a 100. Agora que a gente já inicializou a wait frames e a wait moves, tem mais uma variável que a gente precisa, que é a variável que controla em qual Eden que a gente está. Tá? Então, a gente vai criar uma variável Eden que cada vez que começa o jogo, a gente vai falar que está no Eden 1, ou seja, no nível 1. Tá? Então, a gente inicializa a variável Eden com 1. Tá? E agora o que vai acontecer? Vamos lá. A cada wait frames, a cobrinha faz um movimento. A cada 100 movimentos da cobrinha, a gente quer subir de nível, ou seja, incrementar o Eden, e a gente quer diminuir o wait frames, decrementar o wait frames. Para quê? Para que a cobrinha fique mais rápida. Então vamos fazer isso. Vamos lá na parte da nossa variável gain aqui, onde tem o movimento, tá? Quando que tem o movimento? A gente testa o BuildIf, né? Desculpa, a gente testa o BuildIf contra o wait frames. Se a gente esperou o número correto de frames já, se a gente já esperou os frames que a gente precisa esperar, a gente vai fazer o movimento da cobrinha. Em toda essa rotina aqui, ó, está fazendo o movimento da cobrinha, inclusive crescendo ela, fazendo detecção da maçã, fazendo detecção de borda, né, redesenhando a cobrinha e guardando a direção para o próximo ciclo. Mas antes disso, o que a gente quer? Antes de terminar esse bloco, o que a gente quer fazer agora? A gente quer testar se o nosso wait moves chega em 0. Tá? Então, o que essa linha está falando? Olha, eu decremento o wait moves. Se o wait moves for 0, esse parênteses aqui vai ter um resultado false. Mas como tem um not na frente, ele vai transformar esse resultado aqui em true. Ou seja, se chegar a 0, a condição desse if é true. Se a condição desse if for true, o que a gente tem? A gente tem uma condição de ir para o próximo Eden, porque a gente já esperou todas as movimentações que a cobrinha tem que fazer antes de passar de nível. Tá? No próximo Eden, o que a gente sabe que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente sabe que acontece é que o nosso controlador de nível sobe, né, e a gente quer imprimir no canto inferior ali da tela, no canto inferior direito da tela, em qual Eden que a gente está. Esse Eden, essa posição da tela, só olhar aqui, é 29,23. Tá? E aí a gente quer fazer um print number Eden. Tá? Então, conseguimos já mudar de nível. Outra coisa que a gente quer fazer é o que? A gente sabe que o nosso wait frames vai ter que ser um a menos para a cobrinha ficar mais rápido. E por fim, o que a gente precisa fazer? Precisa resetar o nosso wait moves para 100 para recomeçar a contagem até a próxima mudança de nível. Tá? Vamos ver o que acontece? Vamos ver se vai funcionar. Compilou bacana. Vamos abrir o OpenMSX aqui. Então vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui para verificar se o nosso nível muda
depois de 100 movimentações. Vamos ver. Mudou, olha lá, ó, passou para nível 2. A cobrinha deve ter ficado um pouco mais rápido, por enquanto é imperceptível. Vocês vão ver que quando a gente colocar o som, com o som, a cada movimento da cobrinha, ela faz um som de se arrastar na grama. Tá? E vai ser mais perceptível a mudança de velocidade dela com o som, pelo menos eu acho. Ó, já passamos para o nível 3. Nível 4. Poxa, mas não dá para testar isso melhor? Tá, então vamos fazer uma forma melhor da gente testar isso aqui. Ó. Vamos diminuir, vamos criar uma configuração lá em cima, nos nossos defines, de qual vai ser a quantidade de movimentos para mudar de nível. Tá? Moves in hidden. A gente tinha 100, né? Vamos para a gente fazer o nosso teste, vamos colocar 10 agora. E aí, ao invés de deixar aqueles números 100 hard-coded na inicialização e na reinicialização do wait moves, vamos colocar a nossa constante aqui, que aí a gente consegue controlar tudo naquela constante lá em cima. Tá? Compilou. Começou o nosso jogo. Então vamos ver se agora vai mais rápido. Ó, já mudou para nível 2. Já mudou para nível 3. 5. 6. Já dá para ver que a cobrinha está mais rápida agora. Hein? 7. 8. 9. Olha como a cobrinha já está bem mais rápida. Viram? Então a nossa progressão está consistente, a gente só precisa regular de volta lá para 100, porque senão o jogo fica muito alucinante, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, nível 10, nível 11, nível 12, nível 13. Aí fica muito rápido. Tá ok? Bom, então vamos voltar. Funcionou, está funcionando. Vamos voltar aqui a nossa configuração para 100. Tá? E a gente finaliza a parte de progressão de nível. Na verdade, depois quando a gente mexer com gráficos, a gente vai querer também mudar a cor da cobrinha a cada nível. Vai ficar um efeito bacana. Mas isso é para depois, não é para agora. A última coisa que a gente vai fazer nessa sessão agora, a gente vai trabalhar com fazer uma fonte diferenciada. Para quê? Para não ficar usando essa fonte padrão do MSX. Não me engane, eu adoro a fonte do MSX para programar, assim, para mexer em modo texto, mas para jogo a gente poderia ter algo diferente. Claro que você pode construir o seu tile a tile, sua fonte de forma bem diferente. Eu só vou dar um exemplo aqui, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai manter os tiles de 0 a 127 para a nossa fonte, para os nossos caracteres alfanuméricos aí, né? E vamos reservar os tiles de 128 para até 255, na verdade, para os gráficos, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, para os tiles de 0 a 127, a gente vai fazer uma funçãozinha que usa a fonte do MSX normal, mas ele faz um artifício para deslocar a parte de cima do caractere para parecer que ela está em itálico. Tá? Então a gente não vai remontar nada novo, a gente só vai realmente pegar o que já existe e deslocar parte do caractere para parecer que está em itálico. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente já tinha no nosso programa a definição da name table, da constante name table. Vamos definir a constante pattern table também, e para screen 1 ela tem valor 0. Tá? Então, vamos lá no nosso programa, lá em cima, achar onde a gente definiu a name table. Vamos definir a pattern table também.
com valor 0. Tá? E aí o que a gente faz? Vamos montar, ó, vai ser uma função, eu vou refazer ela aqui, tá? Vamos montar essa função para que ela, com uma função chamada buildFont, para que ela monte as fontes de forma de 0, os patterns de 0 a 127 e deixe ele com aparência de estar em formato itálico. Tá? Então ela é void porque ela não vai retornar nada, né? Então a gente vai ter um buildFont, tá? Ela também não recebe nada, nenhum parâmetro. Tá? E aí o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer transformar essa fonte numa fonte itálica. Né? Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer criar um loop que vá de 0 a 127. Tá? Então, for int i for igual a 0, a gente inicializa a variável i com 0. Enquanto i for menor ou igual a 127, ele permanece no loop. E mais, que é a nossa variável de controle. Em seguida, o que a gente quer? A gente quer fazer um scan das 4 primeiras linhas de cada caractere, porque são essas linhas que a gente vai deslocar para a direita, para vocês, a direita desse lado. Então, o caractere está inteiro aqui, a parte de cima dos caracteres a gente quer deslocar para a direita, e aí ele vai ficar com uma aparência inclinada. Tá? Então eu vou fazer um outro for aqui, justamente para contar de 0 a j menor ou igual a 3, que são as 4 primeiras linhas de cada caractere. Estou contando quais são os caracteres em cima, as linhas dos caracteres embaixo, tá? No segundo for. Tá? E aí, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável, eu vou pegar o que está na memória, deslocar para a direita e gravar de volta na mesma posição de memória. Tá? Então eu vou usar uma variável temporária aqui, unsigned char temp, que a gente vai fazer, olha, o meu temp ele vai ser o vpeak, ou seja, eu vou pegar os caracteres, os padrões que estão na memória mesmo, na própria pattern table. Tá? Agora, para cada padrão que a gente tem, que está sendo ali contado no i, o que acontece? A gente tem 4 bytes de memória, 1 byte para cada linha do padrão, certo? Então, a nossa contagem na pattern table para achar a primeira linha de cada padrão tem que ser de 8 em 8. Tá? Então, a nossa pattern table vai ser, a nossa busca vai ser na pattern table mais i vezes 8, para pegar a primeira linha de cada padrão, mais o j, que aí ele vai andar da primeira linha, segunda linha, terceira linha e a quarta linha, conforme o j for 0, 1, 2 ou 3. Tá ok? E aí o que a gente tem? A gente faz um vpoke agora, vpoke, na mesma posição, pattern table, mais i vezes 8, mais j, com qual valor? Temp desloca para a direita 1. Tá? É uma operação bit a bit aqui, né? Que ele pegou todos os bits daquela variável e deslocou uma posição para a direita, joga fora o bit menos significativo. Tá? Com isso, esses valores são todos deslocados uma parte para a direita, que vai gerar o nosso efeito de itálico. Tá? Então, se a gente fizer isso, a gente já deve ter uma rotina que transforma os 127 caracteres, os 128 caracteres de 0 a 127 iniciais da pattern table em itálico. Deu um erro aqui, vamos ver o que ele deu. Vpeak com minúsculo. Beleza, compilou. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar essa rotina aqui antes do nosso jogo, da gente botar para funcionar o nosso jogo. Tá? Então eu vou lá na nossa main agora. O que a gente tem lá na main? A gente tem desliga o som, muda para screen 1, a gente precisa, quando um comando screen é dado, ele remonta toda a tabela de caracteres na VRAM, tá? Então a gente não pode
fazer isso antes de fazer. A gente não pode mexer nos nossos caracteres antes de chamar o screen1, porque senão o screen1 vai sobrescrever ele. Como o id está razoavelmente relacionado com o screen1, eu também vou deixar ele próximo. E aí eu vou chamar ele aqui depois o nosso build fonte. Tá? Com isso, a gente deve ter uma geração dos nossos caracteres em itálico. Tá? Compilou com sucesso. Vamos ver como que ficou. Tá aí, ó. Tá vendo? Olha como ele desviou todos os padrões a partir dessa linha aqui para cima, ó. Ele desviou um pouquinho para a direita e gerou esse efeito de itálico, tá? Claro, a gente poderia ter montado na mão a nossa fonte, né? E eu recomendo fortemente que se faça isso, né? Se você fizer isso, você vai ter uma fonte toda customizada para o seu jogo. Um outro detalhe é que em Screen 1 a cor do caractere ele só tem do tile, né? Ele só tem uma cor de fundo para uma cor de frente, né? Lembra? Na verdade isso é você configura as cores para 8 tiles de uma vez, uma cor de fundo, uma cor de frente. Se você fizer em Screen 2, você consegue ter duas cores por linha. Se você colocar duas cores por linha, você pode ter inclusive a sua fonte variando de cor a cada linha. Dá para fazer uns efeitos bem bonitos, dá para fazer uns degradês, dá para fazer umas coisas bem bacanas assim, né? Mas está aí o nosso Snake. Ele está todo em itálico agora. A gente já tem uma cobrinha funcionando com todos os joysticks. Ela já cresce quando você come a maçã. Ela já marca pontos quando você come a maçã. Tá? Então a gente tem um programa bastante usável nesse momento. E agora muda de nível também, né? Vai aumentando a velocidade, a gente já tem um jogo bastante usável, né? Então é isso. E a partir da próxima sessão, a gente vai começar a trabalhar com gráficos, né? E a gente vai começar a aprimorar o visual do nosso jogo aqui. Mas no momento a gente já tem um jogo completamente funcional, né? E dá para se autodesafiar aí a conseguir scores mais altos ou até fazer um campeonatinho em casa. Tá bom? Então, pessoal, por hoje era por isso. Valeu pelo interesse, valeu por assistir ao workshop e até a próxima semana. Grande abraço, pessoal. Hatred Saga.